Vou apresentar nesse vídeo o simulador de eletrostática e farei isso em duas partes. Primeiro, você pode ver como utilizar o programa, todos os controles, etc. Na segunda parte, vou mostrar 4 aplicações didáticas, que podem ser realizadas pelos estudantes em sala ou em casa. Basta ter um dispositivo com acesso à internet. Abaixo, na descrição do vídeo, você encontra um índice para navegar entre os capítulos do vídeo, assim como um link para o app online do simulador. Vamos lá então? A ideia é a seguinte: a gente pode deixar diversas cargas fixas ou móveis e o simulador calcula quadro a quadro a posição e a velocidade de cada carga com o passar do tempo. A gente pode colocar quantas cargas móveis quiser e quantas cargas fixas quiser. Clicando em uma carga, a gente pode alterar a massa, a quantidade de carga, a velocidade inicial. Porém, a velocidade inicial só tem efeito se a carga for móvel, evidentemente. Esse botão aqui serve para alterar entre positivo e negativo sem ter que digitar diretamente o valor. Com a setinha é possível visualizar toda a região do campo elétrico e até movimentar as cargas e observar como a posição das cargas altera o campo elétrico ao seu redor. É possível também verificar a diferença entre campo de carga positiva e campo criado por carga negativa. Esse número em roxo indica o potencial no ponto indicado pelo ponteiro do mouse. Então é possível, com muita facilidade, verificar que quando a gente caminha ao longo do campo elétrico, no sentido indicado pelo campo elétrico, o potencial diminui. E quando a gente caminha no sentido contrário ao dado pelo campo elétrico, o potencial aumenta. Com esse botão de superfície equipotencial, é possível desenhar os pontos com o mesmo potencial naquele que foi clicado. Também fica fácil perceber que o campo elétrico, no ponto indicado pela superfície equipotencial, é sempre perpendicular à superfície equipotencial, seja qual for a configuração de campo elétrico. As linhas do campo são sempre perpendiculares à superfície equipotencial. Como primeira aplicação, eu vou deixar aqui uma carga com 49 microcoulombs, tem que dar Enter, hein? E uma outra carga com 9 microcoulombs. 9 e 49 são dois números bons porque são quadrados perfeitos. Se a gente pede o campo, a gente pode perceber que 1, 2, 3 é a região onde o campo elétrico se anula. Isso quer dizer que se eu colocar uma carga móvel aqui, ela fica em equilíbrio. Eu, particularmente, não gosto de deixar a carga no ponto que fica em equilíbrio, porque fica difícil perceber realmente que está em equilíbrio ou se a simulação simplesmente não está ocorrendo. Então, vamos de novo. Eu coloco uma carga com valor 49 e uma carga com valor 9. Então, 49 e 9. Eu acho mais interessante, mais didático, colocar uma carga móvel próximo da posição de equilíbrio. Assim, ela oscila em torno da posição de equilíbrio. Agora, perceba, ela oscila na horizontal, porque, veja bem, se eu colocar uma carga móvel um pouquinho acima da posição de equilíbrio, ela fica em equilíbrio na horizontal, mas na vertical ela vai fugir da posição de equilíbrio. Isso quer dizer que a gente diz que o equilíbrio é estável na horizontal e instável na vertical. Para simular órbita,
nós podemos resolver o seguinte problema. Temos uma carga fixa de 1 microcoulomb e uma carga móvel de menos 1 microcoulomb. Eu não preciso do campo agora. E pergunto, qual a velocidade que essa carga deve ter para ficar em órbita circular ao redor da carga fixa? Em um modelo simplificado do átomo, apenas com os valores alterados para ficar mais fácil a conta. Então nós temos como força resultante centrípeta da carga móvel mv2 sobre a distância, que é o raio da órbita, e a força de Coulomb é K Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Realizando os cálculos, a gente percebe que o valor necessário é 300 metros por segundo. Mas para atribuir o valor, a gente tem que selecionar a carga primeiro. Lembrar que precisa selecionar a carga e depois atribuir o valor. A gente dá play e observa uma órbita muito próxima de circular na simulação. Nesse caso, nem precisa diminuir muito tempo para perceber a órbita circular. Aí pergunta, o que acontece se a velocidade aqui for, por exemplo, 200, uma velocidade menor do que é necessária para circular? Ele vem em uma órbita elíptica, fica mais rápido quando chega perto do corpo central e mantém a órbita elíptica de forma idêntica aos planetas, de forma idêntica ao que se tem pelas leis de Kepler. Uma outra situação muito interessante é quando a gente tem uma carga fixa, uma carga móvel, e eu quero que a carga móvel se aproxime da fixa, pare e volte. É uma situação análoga, muito semelhante ao espalhamento de Rutherford, que foi um experimento que levou à descoberta do núcleo do átomo. Então, vamos ver. Essa carga é móvel. Ela possui quanto de velocidade para se aproximar até esse ponto? A gente sabe que na situação inicial ela possui energia potencial. Na situação final, aqui, ela terá também energia potencial. Só que em cada situação a gente usa uma distância diferente. Então a gente sabe a diferença entre a energia potencial inicial e final. Essa diferença de energia corresponde à energia cinética da carga no início do problema. Realizando os cálculos, a gente descobre que essa velocidade tem que ser 600 metros por segundo para a esquerda. Para a esquerda aqui em x é menos. Então vamos testar. Ela se aproxima, vai ficando mais lenta e para onde eu queria. Como na colisão não se perde energia, a gente pode continuar verificando que ela sempre vai parar naquele ponto. Tudo bem? Uma pequena diferença do espalhamento de Rutherford para esse que a gente acabou de simular é que no real a partícula não bate de frente necessariamente. Ela pode ter uma colisão assim, um pouco de lado, como essa aqui, e terá uma trajetória muito provavelmente hiperbólica. Uma outra situação muito interessante de se abordar é colocar diversas cargas em uma posição aleatória, traçar a superfície equipotencial, colocar uma carga móvel em algum ponto dessa superfície equipotencial. Opa, tem que tirar a superfície aqui para colocar a carga, hein? E veja só o que acontece. Nesse ponto, a carga possui uma energia potencial dada pelo seu valor de carga vezes o potencial desse ponto. Quando a gente dá play na simulação, ela ganha energia cinética, diminui a energia potencial e ganha energia cinética e vai quicando nas paredes. Porém, ela nunca entra na região dada pela energia potencial inicial, porque se ela entrasse por aqui, ela teria uma energia potencial maior do que a energia potencial inicial.
E isso só aconteceria se a energia cinética fosse negativa. Então é algo muito semelhante a uma montanha-russa. Em uma montanha-russa, o objeto não pode atingir um ponto mais alto do que o ponto inicial se saiu do repouso, né? O mesmo vale aqui. Vamos tentar de novo. A gente coloca o objeto aqui, ó, nesse ponto. E aconteça o que acontecer, ele não pode entrar nessa região, porque nessa região ele teria mais energia potencial do que a inicial com cinética zero. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um programa de uso genérico, ele tem infinitas possibilidades, pode ser utilizado para simular inúmeros problemas de eletrostática e o uso está aí, é gratuito, é livre, de acordo apenas com a criatividade, a vontade e o interesse. Tudo bem? Bom proveito, pessoal. Até mais.